Olá, galera do 8º ano, tudo bom? Então, hoje nós vamos estudar aposto evocativo, uma matéria fácil, mole, e vocês, do jeito que são empenhados, são incríveis, tá? Ó, tirando de letra nessas atividades remotas, né, à distância, vai sair super bem, porque é muito facinho, tá bom? Então vamos lá, me acompanha. Gente, vamos começar aí na página 25. Nós vamos estudar aposto evocativo, então eu quero que vocês anotem essas explicações todas aí no caderno de vocês, tá? Então vamos lá, o que é aposto? Aposto é uma explicação dentro da frase, é você explicar o termo anterior. E vocativo é um chamamento, é quando você chama alguém ou alguma coisa, tá? Se fala vocativo. Então, o aposto, existem 4 tipos de aposto. Então vamos ver aí, ó. Aposto explicativo, especificativo, resumitivo e o enumerativo. Isso aí tá ali no livro de vocês. Vocês vão fazer aqui a página 25, tá? Leia aí bonitinho. Essa parte aqui da página 26, eu quero que vocês copiem no caderno, mas não é copiar do livro, não. Vocês vão copiar a minha explicação. O que é um aposto explicativo? O próprio nome já fala. Se aposto é uma explicação, o aposto explicativo, ele explica o termo anterior, o que já foi falado anteriormente. Ele geralmente aparece entre vírgulas ou entre travessão. Então, vamos ver aqui um exemplo. Júlia, a filha da professora Beth, foi aprovada no concurso. Então, eu tenho aqui, ó, a filha da professora Beth é a explicação de quem é Júlia. Então, a filha da professora Beth é o aposto da frase, porque explica o termo anterior. Tá? Então, aqui eu tenho um aposto explicativo. Ele aparece entre vírgulas, ó, no início e no fim, tem vírgula, ou pode ser também substituído por um travessão. Vou dar um exemplo aqui. Na página 26 tem aqui, ó. A desigualdade, falta de equilíbrio, ainda é comum no cenário brasileiro. Esse travessão aqui, ó, tá vendo? Poderia ser substituído pela vírgula. Então, pode ser tanto travessão quanto vírgula, vai ser um aposto explicativo, tá? Então, ó, Júlia, filha da professora Beth, foi aprovada no concurso. A filha da professora Beth é o termo que explica o termo anterior. No caso, explica quem é Júlia, ok? Aposto especificativo. Ele especifica e explica o termo anterior. Ele não aparece entre vírgula, tá? Então, um exemplo. A Rua do Ouvidor tem sua história. Eu tô falando de qualquer rua ou de uma rua específica? Eu não tô falando que todas as ruas têm história. Eu tô falando de uma rua específica do centro do Rio de Janeiro, que ela é muito conhecida e ela tem história. Então, ó, o do ouvidor especifica qual é a rua que eu estou falando. Então, ele não aparece entre vírgulas, mas é um termo que especifica a rua que eu estou falando, ou seja, o termo anterior. Eu não estou falando de todas as ruas, apenas de uma rua específica. Resumitivo, o próprio nome já fala, resume os termos anteriores, porque normalmente são mais de um. Então, vamos lá, ó. Bolo, doces, salgados, som e decoração, tudo pronto para a festa. Qual foi a palavra aí que eu utilizei para resumir bolo, doce, salgado, som e decoração? Foi a palavra tudo. Então, olha aqui, ó. A palavra tudo é a palavra que está resumindo tudo que foi falado antes. Ou seja, resume todos os termos anteriores, que normalmente são mais de um. Bolo, doces, salgados, som e decoração. Tudo isso aqui está pronto para a festa. Então, eu resumi em uma palavra todos os meus termos anteriores. Então, ele resume tudo que foi falado anteriormente com uma palavra. Pode ser também nada, ó, bolo, doce, salgado, som e decoração. Nada pronto para festa. Esse nada também poderia falar de todos os outros. Então, é sempre uma palavra que fale de todos os termos que já foram dito antes. Tá? Até aí, beleza, gente? Não esquece de anotar, hein, Brasil? Anotem tudo no caderno, porque na minha anotação só vou colocar a pontuação, o ponto de vocês de participação se vocês me mandarem o dever do livro e do caderno, tá? Não adianta mandar só um, hein? Tem que ser os dois.
Vamos lá. Aposto enumerativo. O próprio nome já fala, enumera. Então, enumera e explica o que foi apresentado antes. Então, vamos lá. Foi no mercado e comprou o básico. Só que quando eu falo que comprou o básico ele é muito amplo. Então, qual é o básico? Feijão, arroz, carne, ovos e leite. Tudo isso aqui é o básico. Tudo isso aí, ele fala o que já foi apresentado antes. Tudo isso aqui, ó, feijão, arroz, carne, ovos e leite, explica o que é o básico, tá? Então, esse enumerativo, ele sempre vai aparecer com os 2 pontos. Isso aí é muito importante. Ele sempre vai aparecer no final da frase com os 2 pontos, porque ele vai enumerar o que já foi apresentado anteriormente, ou seja, o termo básico. Vocativo eu já vi aqui na minha outra folhinha, que é um chamamento. É quando eu chamo alguém ou clamo por algo ou alguém. Então vamos lá. Exemplo. Ana, quer ajuda? Então eu tô chamando Ana para oferecer a ela uma ajuda. Então quando eu falo Ana, Ana é o meu chamamento, tá? É o meu vocativo. E poderia ser também Ana, você quer água? Ana, volta aqui. Ana, preciso falar com você. Então, todas as vezes que eu chamo alguém, é um chamamento, é um vocativo. Olha a outra aqui, ó. Quer ajuda, Ana? Então, eu não preciso só ter o meu vocativo no início da frase, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que ele pode vir tanto no início quanto no fim da frase, tá? Então, não tem problema ser no início ou no fim. E também pode ser no meio. Olha aqui, ó, volte meu filho para casa. Esse meu filho é quem eu tô chamando para voltar para casa. Então, meu filho é o vocativo, é o chamamento. Ele poderia vir no início da frase, ó, meu filho, volte para casa. Poderia vir no final, volte para casa, meu filho. E como a gente tá vendo aí, no meio, volte meu filho para casa. Então, o meu vocativo, ele não segue uma ordem, ele pode estar no início, no meio ou no fim da frase, mas ele sempre vai chamar alguém. Um outro exemplo também, ó, Deus me ajude. Esse Deus, eu tô clamando pela ajuda dele, tá? Deus que me perdoe também, tá? Então sempre eu vou estar chamando por alguém, então é um vocativo. Você também até por animais, tá? Rex, sai daqui. Rex, pra fora. Então, pode ser também animais. Então, pode ser pessoas ou animais. Muito facinho, copiem aí. Já sujei meu livro aqui. Que maravilha. Então, outra coisa importante. Aqui embaixo tem, ó, função sintática do aposto. Se o meu termo que vem antes for sujeito e logo depois vem o aposto também vai ser sujeito. Então, esse aposto que ele é entre vírgula, tá? Que é o aposto explicativo. Ó, Júlia foi aprovada no concurso. Quem é o sujeito? Júlia. Então, a filha da professora Beth também vai ser sujeito. Ele sempre vai ser o que o termo anterior for. Então, se o termo anterior é sujeito, o aposto também vai ser sujeito. Agora, olha esse aqui, ó. O sábio aproveita as oportunidades. Olha os 2 pontos. Acesso à educação e à informação. É objeto direto. Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui no enumerativo. Sempre que depois de 2 pontos, ó, foi no mercado e comprou o básico. Comprou o quê? O básico. O básico, ele vai ser objeto direto. O básico vai ser objeto direto. Então, significa que feijão, arroz, carne, ovos e leite também vai ser objeto direto. Então, eu tenho o meu aposto, ele vai ser a mesma coisa que o meu termo anterior for. Então, é isso, gente. Tá? Façam aí o exercício até a página... Até a página 31. Então, vocês vão fazer o exercício até a página 31 e depois eu vou colocar para vocês a correção, tá? Depois de 1 hora eu posto a correção. Beijo, gente. Tá, ó, muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê daqui a pouco para a correção. Beijocas.